Olá, a aula de hoje é sobre testes de hipóteses. Essa ferramenta nos permite tomar decisões com base em dados de amostras, ou seja, na presença de alguma incerteza. Observem essa figura. A pessoa que ela preparou duas curvas diferentes para a estatura. As curvas que estão em vermelho são as dos homens e em verde são as das mulheres. E eles querem inferir se há diferença entre a estatura de homens e mulheres. Ele aponta 5 situações. No centro, a gente tem a possibilidade dessas estaturas serem semelhantes, ou seja, as curvas estão sobrepostas, praticamente sobrepostas. Nos opostos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem a situação em que essas curvas não se sobrepõem nem um pouquinho, então seria a extrema diferença entre elas, né? Observa que a média aqui dos homens está aqui e a média da estatura das mulheres está aqui e elas praticamente, né, só se encontram bem no finzinho. E numa situação intermediária que ele coloca entre os opostos, tem uma sobreposição entre as curvas, ou seja, parte das pessoas do sexo feminino tem uma estatura semelhante às pessoas do sexo masculino. O teste de hipótese nos ajuda a fazer inferências nessas situações. Então, os testes de hipótese eles vão permitir que nós tomemos decisões na presença de variabilidade. E essa variabilidade ela pode ocorrer tanto pelas diferenças reais que você está detectando no seu estudo, quanto ao acaso. Inicialmente, nós admitimos um valor hipotético para o parâmetro que você está testando. Então, imagina que você está testando a média populacional. Com base em estudos anteriores, você decide qual vai ser o parâmetro que você vai ter uma ideia para usar como referência. Essa ideia, né, esse valor hipotético que a gente coloca sobre esse parâmetro que vai ser estudado, a gente coloca numa hipótese que a gente chama hipótese nula. E todo teste de hipótese vai funcionar como um julgamento em função dessa hipótese nula. Ela sempre é a nossa referência. Então, a gente pode rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. E no teste de hipótese, a gente usa também o nível de significância estatística alfa, o bendito do 5%, que todo mundo vê por aí. Em geral, eles apresentam como resultado também o valor de P, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, eu vou concentrar agora com vocês nas hipóteses nula e alternativa, que de cara eu já posso dizer para vocês que elas sempre devem ser mutuamente exclusivas. Não pode haver sobreposição entre elas. A hipótese nula, no teste de hipóteses, como eu já disse antes, ela é a nossa referência. Então, a gente começa formulando as nossas crenças sobre o fenômeno que a gente quer estudar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso em função do objetivo da nossa pesquisa e do que nós encontramos na revisão das referências bibliográficas. Em geral, a hipótese nula ela representa a situação atual e ela não vai ser rejeitada a menos que existam evidências suficientes, estatísticas, é claro, que nos leve a acreditar que essa hipótese nula é falsa. A gente fala muito de hipótese nula ou de H0, um jargão que a gente usa em. Já a hipótese alternativa é o conjunto de valores que o parâmetro pode assumir em oposição ao que você já determinou na hipótese nula. A hipótese alternativa ela vai ser a nossa opção caso as evidências estatísticas contrariem a hipótese nula. Nesse slide, eu tenho alguns exemplos de hipóteses para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, eu posso, por exemplo, estar interessado em estudar o efeito que algum tratamento produz. Então, a minha hipótese nula é de que o tratamento testado vai produzir algum efeito. E a hipótese alternativa vai ser sempre o complementar. Então, o complementar de produzir algum efeito, qual é? O tratamento testado não produz qualquer efeito, seja ele benéfico ou maléfico. Aqui eu não estou fazendo esse tipo de julgamento. Um outro conjunto de hipóteses que eu tenho é esse aqui, ó. O tratamento A é mais custo efetivo do que o tratamento B. A hipótese alternativa nesse caso seria o tratamento A é menos custo efetivo do que o tratamento B. Em relação ao terceiro conjunto de hipóteses, eu tenho o tempo médio de espera para iniciar o tratamento no SUS é menor do que no sistema privado. Essa é a minha hipótese nula.
enquanto a hipótese alternativa vai ser o tempo médio de espera para iniciar o tratamento no SUS é maior do que no sistema privado. O que é importante no teste de hipóteses? Vocês sempre conhecerem quais são as hipóteses que estão sendo testadas, porque se cada uma dessas hipóteses estivesse trocada, a minha conclusão sobre o teste seria completamente diferente, e vocês vão entender isso à medida que essa aula de hoje for evoluindo. Agora, esse exemplo que eu trago para vocês também é sobre formulações de hipóteses, mas nesse caso já colocando mais numa linguagem estatística, como vocês estão vendo aqui projetado. Então, suponha que um pesquisador queira investigar o IMC médio das pacientes com câncer de mama do Hospital do Câncer. Por estudos anteriores, ele leu que, em média, o IMC dessa população era de 25 kg por metro quadrado. Como é que ele vai fazer para formular o teste dele? Primeiro, ele já fez a revisão bibliográfica e descobriu um valor de referência numa população, dessa mesma população, no caso, né? Então, para testar essa evidência, o que ele faz? Ele vai fazer uma amostra aleatória das pacientes com câncer de mama do Hospital do Câncer e vai aferir os seus pesos e estaturas. Depois, ele vai calcular o IMC, vai poder calcular o IMC médio e vai testar se a crença atual, né, que a média do IMC é de 25 kg por metro quadrado, versus uma nova crença, que seria a média, a gente usa aqui a letrinha μ, é diferente de 25 kg por metro quadrado. Nesse conjunto de hipóteses que eu coloquei aqui, a minha opção é fazer igual versus diferente. Eu não estou fazendo o julgamento de se é maior ou se é menor. Isso é importante em teste de hipóteses, você saber se você está testando um igual versus um diferente, um maior versus um menor, porque isso vai afetar as regiões de rejeição e não rejeição no teste de hipóteses. O que é isso? Quando eu tenho as hipóteses do tipo algo é igual versus algo é diferente, a gente tem o que a gente chama de teste bicaudal. Então, a importância aqui é a importância na diferença. Eu até copiei e colei aqui as hipóteses do exemplo do IMC para vocês verem. Então, essa imagem que nós temos aqui é uma imagem de uma distribuição normal, em que, numa distribuição, né, a área sob essa curva aqui, ela tem que somar 1. Então, no meio aqui, no caso dessa figura, eu tenho uma região que eu vou chamar de região de não rejeição, que vai ter uma probabilidade 1 menos alfa de acontecer. E como eu tenho um teste bicaudal, o alfa eu vou dividir sobre 2. O alfa é um nível de significância, eu vou falar sobre ele para vocês daqui a pouquinho. Eu divido o alfa sobre 2, que como a soma disso aqui, de toda a área, né, tanto a branquinha quanto a cinza, ela tem que dar 1. Então, se aqui eu tenho 1 menos alfa, aqui eu tenho que ter alfa sobre 2 deste lado e alfa sobre 2 deste lado. Por que eu tenho alfa sobre 2 exatamente dos dois lados? Porque a distribuição, nesse caso aqui, uma distribuição normal, né? É uma distribuição simétrica. Então, aqui eu tenho a média da minha distribuição. E se eu tenho 1 menos alfa aqui no centro, o alfa que sobrou eu tenho que dividir em partes iguais para os dois lados. Aqui eu tenho a situação dos testes unicaudais, onde tem uma importância no sinal da diferença. Então, quando eu tenho essa situação aqui do lado esquerdo, em que eu testo se um parâmetro é maior ou igual que um determinado valor, na hipótese nula, e a hipótese alternativa vai ser que esse parâmetro é menor do que esse valor, a minha região de rejeição fica aqui do lado esquerdo. E aí, se aqui eu tenho 1 menos alfa, aqui eu vou ter apenas o valor de alfa. Ou seja, se eu estou fazendo um teste com 95% de confiança, aqui eu vou ter 95% e aqui eu vou ter 5%. Na imagem anterior, eu tinha 95% no centro e 2,5% de cada lado. Eu esqueci de falar isso. Do lado direito, eu tenho a situação oposta, ou seja,
o valor do parâmetro, que eu chamei de θ, vai ser menor ou igual do que um determinado valor, na hipótese nula, e a hipótese alternativa é que o valor do parâmetro é maior do que esse valor. E aí o raciocínio é semelhante ao que eu expliquei da figura anterior, né, da figura que está do lado esquerdo. Se você tem 95% de confiança nessa região que está aqui em cinza, né, sendo um teste de hipóteses com alfa de 5%, então se você tem 95% aqui, desse ladinho você vai ter 5%. Observe sempre que a gente fala em rejeitar a hipótese nula. Nós não usamos o termo aceitar, nós sempre falamos em não existem evidências para rejeitar a hipótese nula e ela é sempre a nossa referência. Então, num teste bicaudal, usando aqueles 3 exemplos que eu dei antes para vocês de hipóteses, a gente tem, num teste bicaudal, o tratamento testado produz algum efeito versus não produz efeito algum. Então, é um teste de diferença. Um unicaudal à esquerda, a gente tem o tratamento A é mais custo efetivo do que o tratamento B versus o menos custo efetivo na hipótese alternativa. E o teste unicaudal à direita, a gente tem um exemplo do teste médio, do tempo médio de espera para iniciar o tratamento no SUS. Bem, em testes de hipóteses, a gente corre um risco quando a gente está tomando decisão, porque a gente não tem 100% de certeza, né? Nós estamos fazendo uma amostra para tomar uma decisão com base em dados de uma amostra. Então, a gente pode incorrer em erros, como está aqui, por exemplo, essa figurinha de dizer para um rapaz gordinho que ele está grávido, que seria classificado como erro tipo 1, um erro bastante grave. E você também pode dizer para uma mulher que claramente está grávida que ela não está. Esse é o que nós chamamos em estatística de um erro tipo 2. E isso, a gente está correndo esse risco quando está fazendo uma pesquisa qualquer, não tem muito jeito. Então, quais são os resultados possíveis nos testes de hipóteses? Primeiro, a gente pode acertar. São essas 2 figurinhas em verde aqui, felizes, que estão dizendo que a pessoa tomou a decisão correta. O que essa imagem diz pra gente? A gente tem aqui em cima, ó, a realidade que nós não conhecemos, né? Nós não estamos fazendo um censo, a gente não conhece a realidade, está fazendo uma amostra. Então, a gente vai ter uma hipótese nula formulada e ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Aí nós executamos a nossa pesquisa, fizemos tudo bonitinho, como os professores ensinaram, e aí chegamos lá no final, na hora de fazer análise, estamos fazendo um teste de hipóteses. Nesse teste de hipóteses, eu posso rejeitar ou eu posso não rejeitar a minha hipótese nula. Então, quando eu tenho uma hipótese nula verdadeira e não a rejeito, eu estou tomando a decisão correta. E quando eu tenho uma hipótese nula que é falsa e eu rejeito essa hipótese, eu também estou tomando a decisão correta. E na maioria das vezes é isso que acontece. Mas a gente pode incorrer num erro que é o erro tipo 1, né? Nós chamamos dessa forma, que ele vai acontecer quando a hipótese nula for rejeitada, mas ela é verdadeira, ou o erro tipo 2, que acontece quando a hipótese nula é falsa, mas nós não a rejeitamos. Então, o erro tipo 1, ele tem uma probabilidade de acontecer que pode ser determinada por você no protocolo do seu estudo. Você aceita uma probabilidade máxima de cometer esse erro, né? Então, esse erro a gente chama de alfa, ou nível de significância, que são os 5% que eu falei em algumas imagens anteriores. Já o erro tipo 2, ela não está sob controle direto do investigador, porque ela vai depender do verdadeiro valor do parâmetro que você está interessado, do tamanho da sua amostra e do valor que você escolheu para o alfa. Então, não é uma relação tão direta de controle, mas eu vou falar melhor sobre isso para vocês alguns slides para frente. Uma outra medida que nós temos quando estamos realizando testes de hipótese é o poder do teste.
O poder do teste ele corresponde à probabilidade do teste detectar a veracidade da hipótese alternativa. Então, é o 1 menos beta. Tem uma relação direta aqui, nessa tabelinha 2 por 2, como a gente chama, né? Existe uma relação direta entre o alfa, que é o erro tipo 1, e 1 menos alfa, que é a confiança do teste, que eu mostrei lá na região de rejeição para vocês, e entre o beta, que é a probabilidade do erro tipo 2, e o poder do teste, que é 1 menos. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês relacionado à eficácia de tratamento. Então, imagina que a minha hipótese nula é que o tratamento não é eficaz. E a minha hipótese alternativa é que o tratamento é eficaz. Então, relacionado aos tipos de erros, a probabilidade de concluir que o tratamento é eficaz, quando na verdade ele não é eficaz, isso aqui, ó, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 é alfa. Já a probabilidade de concluir que o tratamento não é eficaz, quando na verdade ele é essa situação aqui, ela vai ser beta. Esses números, em geral, a gente quer que eles sejam bem reduzidos. Como é que nós fazemos para trabalhar, então, com esses erros, né? Primeiro, quando você está escrevendo o seu protocolo de pesquisa, que você vai determinar o tamanho da sua amostra, você indica qual é o alfa, o máximo que você aceita de errar, né? Então, você escolhe um nível de significância. Na prática, em geral, se escolhe 1%, 5% ou 10%. O que significa um nível de significância de 5%? Ele vai significar que em 5% das vezes nós rejeitaríamos a hipótese nula quando ela não deveria ser rejeitada. E nós também podemos, uma outra forma de dizer, dizemos que a hipótese foi rejeitada ao nível de 5% de significância, o que significa que podemos ter errado com uma probabilidade de até 5%. Eu trouxe essa figura para vocês no sentido de ilustrar o que acontece com esses erros quando a gente tem um tamanho de amostra que está fixo. Então, o que acontece? Quando eu reduzo o valor de alfa, então observa que está aqui essa linha verde tracejada e na figura de baixo essa linha verde chegou um pouquinho para a direita. Quando eu passo, né, a fazer isso, eu diminui o valor de alfa, observa essa área que está aqui embaixo, como ela é menor do que essa área que está aqui em cima. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço com a área de beta? A área de beta ela aumenta quando eu diminuo a área de alfa. Ou seja, você diminui a probabilidade do erro tipo 1, mas você aumenta a probabilidade de erro do tipo 2. Observa nesse slide agora o que acontece, que é a situação oposta. Então, aqui eu tenho um valor, digamos que balanceado para alfa e beta, nessa imagem de cima. E aqui eu aumentei a probabilidade de erro tipo 1. E quando eu faço isso, eu diminuo a probabilidade de erro do tipo 2. Existe um conjunto de etapas que são necessárias para realizar um teste de hipóteses. Essa primeira parte da aula, ela tem a ver com um capítulo inicial de teste de hipóteses do Bussab, que é a nossa referência aqui. Então, a ideia é que quando eu terminar essa parte inicial, vocês entendam as etapas envolvidas para assim a gente partir para a prática mesmo, vendo os resultados dos testes. Então, eu vou apresentar dois métodos para vocês. Primeiro, o método tradicional. A gente especifica a hipótese nula e a hipótese alternativa de acordo com a questão do seu interesse, lembrando sempre que elas são mutuamente exclusivas. Escolha o nível de significância alfa, né, aceitável. Você provavelmente fez isso quando desenhou o seu protocolo de pesquisa. E vai escolher a estatística do teste de forma que nós temos uma distribuição amostral conhecida, ou seja, pode ser uma distribuição normal, uma distribuição Q quadrado, uma distribuição F, uma distribuição T de student, uma distribuição que seja conhecida. Considerando a hipótese nula verdadeira, você vai localizar o valor crítico da estatística do teste que delimita a região de rejeição. Quando eu mostrei aquelas primeiras figuras, seria a diferença daquela área cinza para a área branca.
Aí, baseado nos dados da sua amostra, você vai calcular a estatística do teste. E então, você vai determinar se a estatística que você calculou aqui nesse passo 5, se ela se encontra na região de rejeição ou na região de não rejeição. Depois, você vai concluir se a hipótese nula deve ser rejeitada ou não, baseado nesse local onde ela estava. O outro método que nós temos é o método do p-valor. Ele não se baseia nos valores críticos, então daquela lista anterior vocês pulariam a etapa 4 do método tradicional. E o valor de P, o que ele é? Ele é a probabilidade de se obter uma estatística de teste que seja mais extrema do que o valor observado a partir dos dados da sua amostra, considerando que essa hipótese nula é verdadeira. Frequentemente, o valor de P é chamado também de nível de significância observado, que seria o menor nível para o qual a hipótese nula pode ser rejeitada, considerando a sua amostra. Tá? Uma regrinha bem rápida que a gente tem sempre em mente é essa daqui. Se o valor de P for maior ou igual a alfa, a gente não rejeita a hipótese nula. Mas se o valor de P for menor do que alfa, eu rejeito a hipótese nula. Existe uma crítica em relação ao uso somente do valor de P na hora de tomar uma decisão. A Sociedade Americana de Estatística, ela fez algumas publicações, eu trouxe uma delas para ilustrar para vocês, caso alguém tenha interesse em ler o artigo, mas ela fez algumas publicações que as pessoas devem refletir sempre que pequenas amostras vão implicar numa grande variabilidade e frequentemente o valor de P ele não vai dar significativo como você gostaria. Enquanto para grandes amostras você pode ter os valores de P sempre significativos. Então, se basear apenas no valor de P para tomar uma decisão pode não ser a melhor forma de tomar essa decisão ou de descrever os seus resultados. Então, esse é um artigo, ele é livre, mas se alguém quiser, é só me pedir que eu envie o PDF. Que é uma figurinha que a gente tem sobre os valores de P e como as pessoas se sentem, né, quando ele aparece no seu resultado. Então, a sua interpretação vai ser, ele foi até 0,03, ele é altamente significativo, estou feliz da vida. Entre 0,4 e 0,5, ok, tá. É significativo, graças a Deus, passa para frente. 0,51, vou refazer as análises, fiz alguma coisa errada, não está dando certo. Aí a gente tortura um pouquinho mais, entre 0,60 e 0,70, já fica aquela tristeza, diz, ai meu Deus, eu estou no limite da significância. Agora, quando ele dá uns valores maiores, né, quase chegando aqui a 10%, a tortura vai aumentando. Ele diz, é sugestivo de que eu tenho um nível de significância de 0,10. Vou fazer algumas análises subgrupo para ver se eu encontro alguma coisa significativa. A gente acaba, esse é o processo que a gente chama de processo de tortura de dados até chegar onde a gente quer. Cuidado, não façam isso. Existe um cardápio bem grande de testes de hipótese. Eu estou trazendo essa figura, que foi um fluxograma que eu comecei a anotar, e vou mostrar para vocês a figura seguinte, onde apresentam mais testes. Então, assim, em função da quantidade de variáveis independentes que você está testando, se é uma só, se é mais de uma, você pode ter um tipo de teste. Se esses dados que você tem são pareados, como, por exemplo, num caso controle, ou num estudo de antes e depois, você vai ter um tipo de teste. Se for não pareado, são outros testes. Então, esse slide, esse seguinte aqui, ó, eles são somente, ele está bem pequenininho, vocês não precisam se preocupar em ler, quando abrir o PDF vai ficar melhor, mas eles são para ilustrar para vocês que a gente tem um cardápio bem variado sobre testes de hipótese. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês apenas alguns que são mais usuais. Os testes de hipóteses, eles podem ser paramétricos e não paramétricos. Em geral, os paramétricos, ele tem uma premissa bem forte de que os dados têm que ter distribuição normal. Mas para saber se o dado tem ou não distribuição normal, você tem que realizar um teste de hipótese que eu vou mostrar brevemente para vocês.
E nós temos também um conjunto enorme de testes não paramétricos, que são muito usados por pessoas que trabalham com pequeníssimas amostras. Eu não vou mostrar para vocês na aula de hoje testes não paramétricos, mas se vocês estiverem interesse por algum em especial, falem comigo que a gente pode conversar sobre isso. Então, para saber se um dado que você tem, né, um conjunto de dados, tem distribuição normal, uma opção é fazer o teste de Shapiro-Wilk, que tem o melhor desempenho para a detecção dos desvios da distribuição normal para amostras de tamanho entre 3 e 50. A hipótese nula desse teste é que a amostra provém de uma população normal, e a hipótese alternativa é que a amostra não provém de uma população normal. Então, se o seu nível de significância for de 0,05, né? Então, um valor de P menor do que 0,05, indica que você rejeitou a hipótese nula, ou seja, os seus dados não têm distribuição normal. Para fazer um teste aqui, só para ilustrar para vocês, eu peguei uma tabelinha dos nossos pacientes do exemplo de câncer de pulmão e vi que a gente tinha 15 pacientes do estágio 3A. Então, eu usei esse comando aqui, ó, e criei um novo objeto. Então, eu chamei um objeto chamado pulmão 3A. Eu fiz um subset, ou seja, um subbanquinho, usando a base pulmão, com essa condição aqui, ó, a variável estádio da base pulmão, ela deve ser igual a estádio 3A. Então, quando eu faço isso, eu passo a ter só os 15 pacientes desse estadiamento. E eu pedi para o R testar, usando esse comando aqui, ó, shapiro.test, se a variável idade desses 15 pacientes segue a distribuição normal. Então, a saída é o que está aqui em letrinha preta, essa aqui é a estatística do teste, e o valor de P deu 0,7234, ou seja, é um valor bem alto. Será que isso deixa a gente feliz ou triste? Vamos lá. A hipótese do teste é que a amostra, hipótese nula, é que a amostra provém de uma população normal. Então, como esse 0,7234 é maior, bem maior, do que 0,05, a gente não pode rejeitar a hipótese de que os dados têm distribuição normal. Nesse momento, o que eu posso fazer? Eu sei que eu posso usar os testes paramétricos para fazer outras análises. Isso é uma indicação de que eu posso prosseguir nesse sentido. Eu vou apresentar para vocês poucos testes de hipóteses, porque para a gente é mais importante que vocês entendam a importância da hipótese nula, do nível de significância, do erro tipo 1, do erro tipo 2, do que aprender um comando somente. Então, eu vou apresentar para vocês alguns poucos para a gente entender e nós poderemos conversar sobre outros testes durante a aula. Então, por exemplo, imagina que eu quero testar uma média. Para realizar teste de média, eu tenho várias opções. Se eu conhecer a variância da população, né, o parâmetro da população, eu posso usar uma distribuição normal. Se eu não conhecer o parâmetro variância da minha população, eu já parto para utilizar uma distribuição T de student. Agora, se eu tiver duas amostras, além de ter a situação da variância conhecida e desconhecida que eu falei acima, eu ainda posso fazer para dados pareados, para dados independentes com variâncias iguais ou diferentes, ou eu ainda posso fazer uma análise de variância se eu estiver comparando 3 amostras diferentes. Eu vou apresentar para vocês o caso mais usual. A gente tem um teorema na estatística que a gente chama de teorema central do limite. O que esse teorema diz? Ele diz que se você tem uma variável aleatória x, que tem uma média, que a gente chama de μ, e uma variância, que a gente chama de sigma ao quadrado, se eu retirar várias amostras aleatórias simples desta mesma variável aleatória, amostras de tamanho n de uma população, para cada amostra dessa eu posso calcular a média, e eu posso observar que essa média, a média da amostra, a gente chama de x-barra. Ela tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Ou seja, em média, né, esse símbolo aqui quer dizer que em média,
a média amostral vai corresponder à média populacional. E a variância dessas médias amostrais, ela vai ser igual à variância populacional sobre o tamanho da sua amostra. O N é o tamanho da amostra. Então, quando nós conhecemos a variância populacional, a gente pode usar uma distribuição normal, que a gente chama de distribuição normal padrão, ou normal com média 0 e variância 1. Tem essa carinha aqui dessa fórmula que vocês não precisam se preocupar com ela. Agora, quando nós não conhecemos a variância populacional, a gente usa a distribuição T de student com n-1 grau de liberdade. Então, na distribuição T, ela é bem parecida com o que está aqui em cima. A diferença é que no lugar do desvio padrão populacional, que eu estou usando aqui no denominador, eu vou usar o desvio padrão da amostra. Então, essa é uma distribuição que tem n-1 grau de liberdade. Eu trouxe um exemplo para vocês só para ilustrar o método tradicional e o método do p-valor que eu expliquei anteriormente para um teste de médias. Então, aqui eu tenho um estudo que foi conduzido para medir o nível sérico de colesterol em homens hipertensos e fumantes nos Estados Unidos. Nós sabemos que essa medida tem distribuição aproximadamente normal, com média de desvio padrão desconhecido. Por estudos anteriores, quando eu fiz lá a minha revisão bibliográfica, eu descobri que o nível sérico médio de colesterol na população de homens de 20 a 74 anos é de 200 miligramas a cada 100 ml. Então, eu selecionei uma amostra aleatória de 12 homens fumantes hipertensos, medi, coletei a amostra e medi o nível sérico de colesterol. Para essa amostra, a média obtida foi de 217 miligramas por 100 ml, com desvio padrão de 46 miligramas por 100 ml. Aí a pergunta que o investigador tem interesse é plausível afirmar que os resultados dessa amostra, só com 12 casos, são semelhantes ao da população de homens de 20 a 74 anos, que é a referência que ele teve na revisão bibliográfica? Como é que a gente faz esse teste? Sempre que eu preciso resolver um problema, seja ele na área de estatística ou não, eu anoto quais são as informações que eu tenho sobre ele. Então, no slide anterior, a gente soube que a gente não conhece a média e a variância dos níveis séricos nessa população. Por um estudo anterior para homens de 20 a 74 anos, eles obtiveram essa medida aqui, que a gente chama de MI, considera o parâmetro populacional. O investigador fez uma pesquisa em que ele conseguiu medir o nível sérico de colesterol de 12 pessoas. A média obtida nessa amostra foi 217, com um desvio padrão da amostra de 46 miligramas por 100 mililitros. Nós vamos usar um nível de significância alfa de 5%, porque é o usual, mas a gente poderia usar qualquer outro. E como a gente não conhece a variância populacional e temos uma amostra aqui bem pequenininha, a estatística de teste mais adequada é a estatística T de students. Uma forma que eu tenho de escrever esse teste de hipótese, digamos que em termos de estatística, está aqui na hipótese nula e na hipótese alternativa. Então, a minha H0 é de que a média é igual a 211, que é a referência que eu consegui da minha revisão. E a hipótese alternativa é que a média é diferente de 211, que foi o que a gente obteve na revisão. Então, eu desenhei aqui do lado direito, para vocês verem, uma curva da distribuição T de students. A distribuição T é simétrica, assim como a distribuição normal, a diferença é que ela é um pouco mais estreita. Então, nós temos aqui, nessa regiãozinha em azul, eu coloquei o 0,95, que corresponderia à área de não rejeição da hipótese nula. Como se trata de um teste bicaudal, porque é igual versus diferente, e há uma distribuição simétrica, os 5% vão ficar de fora da área azul. Então, são 2,5% para cada lado. No R, eu posso usar essa função aqui, QT, que ele vai me dar o quantil da distribuição T, quando eu tenho esse nível de significância aqui de 0,025,
com 11 graus de liberdade. Lembra-se que a minha amostra tinha 12 pessoas e a distribuição do teste, eu disse para vocês uns slides antes, ela é T de student com N-1 grau de liberdade, então são 11 graus. E aqui ele me pergunta se eu estou fazendo um teste à direita ou na esquerda. Eu botei as duas opções para vocês verem, que vai dar o mesmo valor. A diferença é que o valor da esquerda vai ter um sinal de negativo, porque ele está abaixo de zero, mas é exatamente o mesmo valor. E por que isso acontece? Porque essa é uma distribuição simétrica. Aqui eu tenho menos 2,2 e aqui eu tenho um valor que é 2,2. E aí eu obtenho, pelo método tradicional, a estatística de teste calculada. Então, a estatística de teste, que a fórmula estava lá, eu falei que vocês não precisavam se preocupar com ela, ela vai ser o quê? O valor da média amostral, que deu 217, menos o valor da média obtida na população, que foi a referência que nós conseguimos de 211. E nós vamos dividir pelo valor do desvio padrão, que são 46 miligramas por 100 mililitros, e pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Eu fiz desta forma aqui e chamei de T calculado, que a gente vai usar no slide seguinte. E esse valor deu 0,451893. Lembra que o professor Oswaldo disse, se vocês assistiram às aulas dele, que a gente pode usar o R como uma calculadora, e foi isso que eu fiz aqui. Eu posso fazer qualquer continha no R. Nesse slide, eu coloquei menorzinho aqui do lado esquerdo parte das informações que eu já tinha dado para vocês antes. E do lado direito, eu coloquei a curva da distribuição, assinalando aqui, né, os valores que delimitam a região crítica. Então, eu tenho menos 2,2 do lado esquerdo, 2,2 do lado direito. E aqui eu marquei aonde cairia o valor da estatística que nós calculamos quando usamos o R como uma calculadora, que deu 0,45. Ou seja, a minha estatística, ela caiu dentro da área de não rejeição da hipótese nula, porque eu tenho esse teste bicaudal. Um outro jeito que eu tenho de fazer essa avaliação é pelo valor de P, né? Eu falei para vocês do método tradicional e do método de valor de P. Então, eu calculei aqui usando essa função, que é PT, do T calculado, quando eu tenho uma situação com 11 graus de liberdade, que é esse DF aqui. Neste caso, o valor de P dá 0,6699. Ou seja, esse valor é maior do que 0,05, que foi o nível de significância que nós estabelecemos ao fazer o teste. Então, dada essa situação, eu fiz as duas formas só para vocês verem, tá? Não é necessário fazer das duas formas, uma delas é suficiente, em geral a gente usa o valor de P. A gente não rejeita a hipótese nula. Então, com essa amostra, nós podemos afirmar que não existem evidências estatísticas suficientes, com 95% de confiança, para afirmar que a média dessa amostra é diferente da média que foi obtida com a população de homens de 20 a 74 anos. Uma coisa que é muito importante, eu já falei que a hipótese nula é a nossa referência, acho que umas 3 vezes, e uma outra coisa é que a gente nunca diz que a gente aceita a hipótese nula. É a forma como a gente faz em estatística. A gente fala sempre em rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, mas a gente nunca fala em aceitar a hipótese nula. Agora eu vou trazer para vocês um outro exemplo para a gente fazer no R mesmo, porque em geral a gente não tem aqueles números já obtidos. Em geral a gente tem a nossa base de dados e nós queremos fazer esses testes, né? Então, o R tem um conjunto de bases de dados dentro dele. Eu vou usar uma dessas bases só para fazer esse exemplo com vocês, tá? Então, suponha num estudo para avaliar o peso ao nascer de 189 recém-nascidos que nasceram nos Estados Unidos. A gente vai considerar que a média de desvio padrão dessa população a gente não conhece. A gente vai trabalhar também com teste de média usando a distribuição T. E a gente sabe que existe uma definição, né, de baixo peso, que é usada globalmente, que são crianças que nascem com peso inferior a 2,5 kg. Então, essa vai ser a nossa referência que nós vamos usar. Nós queremos testar se a média do peso ao nascer dessas 189 crianças
se ela pode ser classificada como de baixo peso, considerando o nível de significância de 5%. O nome da base que a gente vai usar é esse aqui, ó, BIRT da TH-WT, BIRT-WT. E nós vamos realizar o teste no R. Eu coloquei aqui em vermelho as minhas anotações, ou seja, média e variância são desconhecidos, o valor de referência de baixo peso é 2,5 kg, o tamanho da minha amostra são 189 crianças, a minha hipótese nula é de que crianças com menos de 2,5 kg são consideradas de baixo peso, e a alternativa que são crianças com pelo menos com 2,5 kg para mais, são consideradas de não baixo peso. E eu vou usar a estatística T. Então, a gente tem aqui o peso ao nascer no R, né? A variável eu pedi para fazer um names do objeto. A variável que corresponde ao peso ao nascer é essa aqui, BWT, né? Esse objeto ele tem 189 linhas e 10 colunas. E eu pedi aqui um summary bem simples dessa variável para ver como é que ela estava se distribuindo. Então, a menor criança nasceu com 709 gramas e a maior nasceu com quase 5 quilos. E a média está dando aqui mais ou menos uns 3 quilos. O comando que eu utilizo para fazer o teste de médias no R é esse aqui, ó, teste de médias de distribuição T, tá? É o t.teste, ele está no conjunto básico de funções do R. Aí eu indico o nome do objeto, a variável, que é o peso ao nascer desse objeto, e eu estou buscando aqui uma hipótese, né? Ele pede para a gente especificar a hipótese alternativa, que ele seja maior, tá? Que é esse aqui. A hipótese é exatamente como nós escrevemos. Eu digo para ele que a minha média populacional é de 2.500 gramas. Os dados não são pareados, aqui eu especifiquei mais coisas para vocês verem as possibilidades. E o nível de confiança de 0,95. Se vocês quiserem depois, repitam com 0,99, 0,90 e vejam o que acontece. Então, a gente tem aqui a saída do R em preto. Então, uma amostra só, um teste T. O valor da estatística calculada foi esse aqui, ó, 8,38. O grau de liberdade são 188, que ele perdeu 1. E o valor de P é um valor bem pequenininho. 6,06 é a menos 15, ou seja, 0,00006. Um número bem pequenininho. Ele aqui é bonzinho porque ele diz pra gente qual é a hipótese alternativa. E como as hipóteses alternativa e nula são mutuamente exclusivas, se a hipótese alternativa é que a verdadeira média é maior do que 2.500, a hipótese nula vai ser que a verdadeira média é menor do que 2.500. Então, ele me diz aqui também qual foi o valor da média, que bate com esse valor que está aqui em cima. E pelo valor de P, eu indico qual foi o resultado do teste. Então, os resultados baseados nessa amostra indicam que, em média, as crianças não são de baixo peso lá nos Estados Unidos, onde foi feita essa amostra, com 95% de confiança. Então, o teste T-Student eu posso usar em diversas situações, né? Eu posso querer comparar o valor da média amostral com o de uma média populacional, um parâmetro conhecido, que foi o que a gente fez. Comparar os valores de médias de duas amostras que são pareadas, como antes e depois, ou como um caso controle. Ou posso comparar os valores de médias de duas amostras que são independentes também. Uma outra forma que nós temos de fazer o teste de médias é, por exemplo, quando eu quero comparar se homens e mulheres têm, em média, a mesma idade, né? Então, eu peguei o exemplo do câncer de pulmão, com todos os 79 casos, e aí eu peço para ele fazer esse tipo de comparação aqui, ó. Eu escrevo o t-teste, a variável idade do objeto pulmão, eu comparo as pessoas do sexo masculino com as pessoas do sexo feminino. Então, ele já me diz aqui, aqui eu tenho um teste para duas amostras, ele separa como homens e mulheres, sendo duas amostras separadas. Então, eu tenho aqui o valor da estatística T que ele calculou, com os graus de liberdade, e o valor de P deu 0,151.
Observa qual é a hipótese alternativa aqui. Como eu estou comparando as médias de dois grupos, ele faz o seguinte: a hipótese alternativa é que as diferenças entre as médias não são iguais a zero. Ou seja, ele diminui uma da outra e ele vê se é diferente de zero. Se a hipótese alternativa é que as médias são iguais, ou seja, um menos o outro vai ser igual a zero. E a hipótese alternativa é que um menos o outro vai ser diferente de zero. Então, com esse valor de P aqui, conhecendo a minha hipótese nula, eu não rejeito a hipótese nula de que não há diferença na média de idade entre homens e mulheres, ou seja, a média de idade de homens e mulheres é bem semelhante e ele tem aqui o cálculo da média para o primeiro e para o segundo grupo. Para um deu 64 anos e para o outro deu quase 61 anos. Uma outra situação que é muito comum no nosso dia a dia é teste de hipóteses para associação. Então, quando a gente tem uma distribuição conjunta de frequências, aqui eu peguei, por exemplo, o plano tabular que eu preparei para o exemplo de câncer de pulmão e fiz esse recorte em que eu tenho uma tabela 2x2, ou seja, eu tenho sexo feminino e masculino e faixa etária menos de 60 anos, 60 anos e mais, ou seja, aqui são os não idosos e aqui são os idosos. E por aqui eu consigo ver, por exemplo, que 67% da nossa população de estudo era de idosos, sendo que esse percentual foi de 73% entre os homens e 63% entre as mulheres, ou seja, parece que a idade média dos homens é mais elevada. Uma outra questão é que a gente tem 42% de homens na nossa amostra, enquanto a gente tem 58% de mulheres. Então, a gente consegue construir uma relação só de olhar essa tabela, mas a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais as nossas inferências sobre isso. Então, o teste de Q² de Pearson é um teste de associação muito utilizado quando a gente tem tabelas de contingências usando dados categorizados, como a tabela anterior que eu mostrei para vocês. Ele vai ajudar a identificar a existência de associação entre as categorias dessas duas variáveis, e ele às vezes também é chamado de teste de independências ou de homogeneidade. Ele está lá no capítulo 14 do Bussab, se eu não me engano, explicando todas as diferenças. Então, ele vai comparar as frequências que nós observamos na amostra com as frequências que seriam esperadas se não houvesse qualquer associação entre as variáveis que nós estamos estudando. A ausência de associação, quando a gente diz que isso acontece, é como se os dados fossem independentes ou como se a relação que existe entre eles se desse exclusivamente ao acaso. Então, essa é a estatística. Também não quero que vocês prestem atenção exatamente na fórmula, ela está aqui para ilustrar para vocês a estrutura, em que eu comparo frequências observadas com frequências esperadas. É necessário levar ao quadrado, porque a gente tem aquela relação que eu mostrei para vocês lá no início do curso, na aula de medidas de resumo, em que quando você tira o valor em relação a uma média, por exemplo, e soma todo mundo, pode dar zero. Então, para você não perder essas diferenças, a gente eleva isso ao quadrado. E esta é uma estatística de teste que tem distribuição Q², que é uma distribuição assimétrica, em que você tem graus de liberdade associado a ela. E o grau de liberdade vai variar em função do número de linhas, que aqui está simbolizado pela letra R, e o número de colunas. Então, vai ser linhas menos 1 vezes colunas menos 1. Num teste de Q², eu posso escrever de formas diferentes a mesma hipótese nula e hipótese alternativa. Por exemplo, usando a tabelinha que eu mostrei lá no início para vocês, em que eu desejo estudar a associação entre sexo e idade, eu posso escrever a minha hipótese nula dizendo sexo e idade são variáveis independentes na população de estudo, ou eu posso dizer que não há associação entre sexo e idade, essa é uma forma bem comum, ou eu posso dizer que a proporção de idosos é semelhante entre homens e mulheres. Essas três frases, elas dizem a mesma coisa. E no complementar delas, vocês encontram as hipóteses alternativas. Para fazer o teste
Q quadrado de Pearson no R, eu uso esse comando aqui, né, que eu coloquei com os 2 pontos de interrogação antes, que é para vocês olharem o help e verem quais são os parâmetros necessários para fazer esse tipo de análise. Então, para fazer a análise da idade em relação ao sexo da base de pulmão, primeiro eu pedi para ver a tabela com a quantidade de casos que eu tenho em cada casela da minha tabelinha, porque é uma premissa importante para a gente usar o teste Q quadrado, eu vou explicar em seguida para vocês. Então, eu peço para ele, faça um teste Q quadrado da tabela pulmão sem qualquer tipo de correção, o teste mais simples possível. Ao fazer isso, ele me retorna aqui em preto o valor de P associado ao teste com 1 grau de liberdade, porque era o número de linhas menos 1, vezes o número de colunas menos 1 multiplicado. Como são 2 linhas e 2 colunas, eu tenho 1 grau de liberdade aqui. Então, esse valor de P, ele é o quê? Maior do que 0,05, que foi o nível de significância que eu trabalhei nesse teste. Ele quer dizer o quê, então? Qual é a minha conclusão dado esse valor de P, baseado nesses dados que eu tenho? A conclusão é de que eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, não há associação entre o sexo e a idade. Uma outra forma de eu dizer isso, lembra que antes eu apresentei 3 formas de fazer a hipótese nula e alternativa? Uma outra forma que eu tenho é de dizer que a proporção de idosos é semelhante entre pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. As restrições no uso do teste de Q quadrado de Pearson, elas são muito ligadas ao tamanho da sua amostra e da quantidade de casos que você vai ter nas caselas da sua tabela. Quando você tem uma amostra com menos de 40 casos, ou quando a contagem dentro da tabela tiver menos do que 5 casos, você não deve usar o Q quadrado de Pearson. Nessa situação, ele vai ter uma tendência de ser sempre significante, ou seja, você não vai conseguir obter o resultado que você precisa. Então, algumas correções ou testes alternativos existem para que vocês possam utilizar nessas situações. Uma alternativa, então, é o emprego do teste exato de Fisher, baseado em uma distribuição de probabilidades hipergeométrica. Eu não mostrei para vocês a distribuição hipergeométrica, mas ela está lá no livro do Busabe para quem tiver interesse. Vou apresentar para vocês no R como é que nós fazemos isso. Então, a gente usa esse aqui, ó, Fisher.teste. Eu usei aqui a mesma situação do tabagismo. Então, o valor de P deu 0,0342. A decisão é semelhante ao que a gente tinha feito antes aqui para a correção de Yates, né, que também deu um valor menor do que 0,05. Então, a gente continua rejeitando a hipótese nula, a proporção de fumantes é diferente entre homens e mulheres. O valor da estatística é um pouquinho diferente porque a distribuição é outra. Para fazer essa aula, eu usei os capítulos 12 e 14 do Busabe. Eu recomendo que vocês leiam os capítulos para entenderem mais detalhes sobre os testes e saber melhor sobre o uso deles. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!